Boa noite! Hoje é o programa Primeiro Tempo, nossa primeira live do programa voltado para os futebolizistas de um toque do Rio de Janeiro. Programa se há um tempo a gente joga em 25 minutos, então é um programa curto e rápido, informativo, onde que a gente vai conseguir falar de tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Se a tua associação ela tem resultado no final de semana, manda para a gente que a gente divulga aqui. Se você tem qualquer informação, a gente vai colocar aqui ao vivo, né? Essa é a ideia. É para atender os nossos cinco clubes: Botafogo, a FUMIG, Light, Portuguesa, e estou esquecendo alguém agora. Está faltando Bangu. A gente está aqui hoje com o nosso vice-presidente, Pedro Carlos, e com o nosso representante do Botafogo, Moisés, que vai ajudar a gente hoje a explicar como é que vai ser o regulamento que tinha que ter sido esse ano, e ele não foi. Então, vou dar uma boa noite, meu amigo Pedro Carlos. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Robson. Boa noite, Moisés. Boa noite, Tudo bem, meu amigo? Excelente ideia. É bom que você divulgar mais ainda o nosso esporte, as agremiações, os resultados. É um canal que facilita muito mesmo para o botonista, né? É necessário. Essa ideia, só posso dizer que foi de 1 a 10, assim, eu dou 11. Obrigado, Pedro. A ideia que eu faço é sempre nossa, porque a gente nunca faz nada sozinho. A gente só faz com ajuda. Né? E com ajuda e com consistência. Então, a gente até conversou, né, Pedro? Que a ideia do programa ele também nasceu da gente dar um espaço para os atletas dos 60 atletas que nós temos de liso cavalo, que são sênior, infantil, a gente tem 1 ou 2, né? Mas o master, o adulto, o sênior, que não aparece, mas são quem eleva a nossa modalidade, nossos campeonatos. Então, a gente vai dar voz para esse público, né? Onde eu vou chamar cada semana alguém também para conversar, né? Para saber como é que ele está, como é que ele começou. Então, essa é a ideia do nosso público dentro e fora do Rio de Janeiro, conhecer esses atletas que são talvez mais importantes do que as pessoas que chegam em competições, né? Porque sem eles a gente não conseguiria treinar, né? Então, a gente vai dar valor às associações. Nem todas estão jogando a partir do ano que vem, mas em breve, quando tiverem, a gente também vai noticiar nesse nosso espaço. Então, vou dar o boa noite, Moisés. Boa noite, Moisés. Boa noite, Robson. Boa noite, Pedro, de novo. Tudo bem? Bom, essa ideia é excelente. Aí eu sempre sou a favor da gente fazer as lives para assim, dar informações ao máximo possível para o nosso grupo de botonistas, grupo de clubes. Isso é, assim, é mais importante nesse período para a gente ter assim, contato, informação, tudo que for necessário para a gente tocar o barco e chegar lá na frente com a coisa já montada e organizada, com todo mundo sabendo como é que funciona. E a chance também dos clubes aí anunciarem seus resultados a partir do momento que a gente volte. Isso vai se tornar rotina mesmo, então a gente vai, principalmente por ser uma segunda-feira, depois dos torneios, das competições, mesmo internas, a gente chega aqui e coloca as informações claras para todo mundo. Isso é importante, porque todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo. Tá? Isso. Muito bom. Até, Moisés, divulgar qual é o dia que cada um pratica, o que vai acontecer naquela semana. Geralmente o cara vem de fora, Robson, Pedro, o que está acontecendo? Onde é que tem? Segunda-feira no lugar tal, terça-feira no lugar tal, né? Esses foram os resultados, isso foi o que aconteceu, né? Eu queria, antes de passar a palavra para o Moisés, que ele vai explicar para a gente tudinho, né? Eu estou como diretor técnico, mas que o Pedro me convidou esse ano. Eu tenho até que agradecer essa oportunidade que o Pedro deu. E a gente, em reunião dos representantes, que é soberana a qualquer decisão da gente aqui, foi feito esse tipo de campeonato diferente do que a gente já vinha praticando. Por isso que a gente trouxe o Moisés, nosso convidado do Botafogo, para explicar. Eu queria, antes de começar, só dar um agradecimento super rápido ao Rogerinho, que ele me ajudou a criar o canal, que fez o logotipo da gente, que ficou bem bacana. Então, quem ajuda a gente tem que lembrar e a gente tem que agradecer. Obrigado, Rogerinho. Você sempre ajudando a gente. Nota 10, meu amigo. Tá? Moisés, então a palavra agora é sua, Moisés. Conta aí pra gente, como é que vai ser esse campeonato? A gente sabe que a gente não está jogando agora, mas a partir de 2021 a gente deve voltar ao normal.
Só que só em dezembro, com a reunião de diretoria, é que a gente vai saber quando é que a gente vai voltar. Se no Rio de Janeiro ainda não começou, nem vai ter carnaval, a gente não sabe se a gente vai voltar fevereiro, março e abril, né? Então a gente tinha um calendário que provavelmente não deve mudar as sedes, mas as datas a gente vai ter que mexer. Mas a gente não vai falar de mexida nenhuma. A gente vai falar do que a gente se propôs de fazer. É com você, Moisés. Não, rapidinho antes do Moisés falar, toda a sua palavra, Pedro. É importante que as pessoas saibam o porquê do convite a você. Não é questão de amizade, nem foi assinado aleatório. Porque o Botafogo apresentou uma proposta que foi aceita por todas as agremiações. Então, era justo que alguém do Botafogo cuidasse dessa parte técnica, justamente por entender melhor do que algum tem algum problema, uma dúvida. Então, isso foi importante. Eu agradeço que você aceitou o convite. Era essa a importância. Que chamou o Robson. Não, porque era do Botafogo, a proposta tem que ser bem dita. Ela foi aceita por todas as agremiações e nada mais justo que alguém do Botafogo cuidasse dessa parte. Ok? Quando é que eu não aceitei um convite seu, né, Pedrão? Nem eu seu, né? É verdade. Vai lá, Moisés. É com você. Ó, 25 minutos. Não, pode deixar. Senão é dois toques, é 2 lances. Sem goleiro. Sem goleiro. Não, assim, o Robson assumir esse papel aí foi excelente. Não tinha opção melhor. Ele sabe, domina o assunto completamente da federação, da CBFM. Então, eu acho que está no lugar certo. E assim, até o Robson lembrou de um detalhe, eu vou apresentar aqui, mas as competições eram para ter acontecido esse ano, né? Claro. A gente só chegou a fazer uma competição, uma de liso, uma de cavado. Foi o torneio início no formato novo, né? Esse formato era para ser inaugurado esse ano. A proposta foi do final de 2019. E, assim, como a gente não conseguiu, a gente vai ter que repassar isso para 2021. Mas a ideia na reunião da federação no final do ano, a gente repensar só em termos de data, de sede, porque a gente tem que pensar o seguinte: se a pandemia continuar ou se tiver alguma restrição, a gente vai ter que adaptar algumas coisas, principalmente quantidade de atletas, período de jogo, se a gente vai usar o dia inteiro, se a sala vai ficar cheia. Então, tem alguns detalhes que a gente tem que repensar, até para conversar na reunião. Não o formato é esse mesmo, mas a quantidade de atletas que seria necessário para atuar em cada competição, isso a gente vai ter que repensar mesmo, que é um risco. A gente não pode abrir, por exemplo, para, 40 atletas jogarem num ambiente fechado. Então, nesse ponto, a gente vai ter que repensar. Isso vai ter que ser, a gente tem até dezembro para ir pensando nas soluções possíveis. Né? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, deixa eu começar aqui abrir aqui uma apresentação. Já fiz um resumo aqui só para facilitar a gente. Vamos lá. Ver se vai aparecer aí. Vou colocar aqui. Já está aparecendo. Mas a apresentação não está, né? Aqui, pronto. Chegou. Agora tá. Só deixa eu tirar esse negocinho de baixo aqui que isso atrapalha. Então, aqui, isso foi a proposta para o início de 2020, né? E isso aqui é um resumo bem simples, só para a gente não perder muito tempo. A gente começou com as competições, definindo um formato diferente, porque até 2019 a gente só tinha o torneio início, uma competição e o estadual. Com todo mundo misturado, fazendo a parte do sênior e master, participando do adulto, e assim, uma quantidade pequena de competições, basicamente uma competição para classificar para o estadual. Então, como todo mundo foi um consenso geral que a gente precisava aumentar o número de competições, a gente aumentou para 5, basicamente mantendo as mesmas datas, quer dizer, a mesma quantidade de datas que a gente tinha antes, que a gente usava fase de classificação, mais para o estadual, acabou ficando a mesma quantidade de datas nesse formato. Tá? E a gente acaba fazendo 5 competições no ano, 4 classificatórias e mais o estadual. Em cima disso, a gente fez uma mudança. Essa foi, acho que, a principal mudança
em relação a esse formato. O ranking, a pontuação para o ranking. Tá? Agora não dá muito para enxergar aqui, mas depois eu vou dar uma detalhada. Até 2019 sempre foi a pontuação do ranking em cima da classificação nas competições. O campeão leva tantos pontos no ranking, o vice-campeão tantos pontos, o terceiro tantos pontos, vai assim até o final. Nesse novo formato, a gente procurou... Deixa eu ligar aqui, está saindo a bateria. Peraí. A bateria. Nesse novo formato... Deixa eu ligar aqui, tá. Nesse novo formato, a gente está tentando valorizar os resultados da mesa, quer dizer, a vitória na mesa vale também pontuação no ranking. Isso eu acho muito importante, porque cada jogo vale. Não é um jogo que, de repente, você já está classificado, já estou classificado, então, já estou fora, é um jogo amistoso. Não é. Qualquer jogo deixa de ser amistoso. Qualquer jogo, independente de qualquer coisa, vale ponto no ranking. Então, são 1 ponto ou 3 pontos no ranking. Então, assim, cada jogo não é amistoso. É amistoso para quem quiser, mas, assim, vale pontuação no ranking. Até um exemplo que eu pensei aqui, nesse caso aqui, vamos ver com mais detalhes aqui, que deu um zoom aqui na pontuação. As 5 competições, o torneio início, Copa da Federação, Taça Guanabara, Copa Rio, estadual. Todos eles têm uma pontuação para classificação e ao lado soma-se a pontuação dos jogos que cada um jogou, né? Se você faz, vamos dizer, 6 jogos e vence os 6, você tem 18 pontos para somar com esses, vamos dizer que você foi campeão na Copa da Federação, 100 pontos, um exemplo aí. Você teria no final da competição 118 pontos. Os 100 da classificação e mais 18 que você conquistou na mesa. Tá? Isso, assim, na prática, se eu der um exemplo assim, fictício, vamos dizer que tem uma competição com 16, 4 grupos de 4. Vamos imaginar que um atleta consegue, num grupo, ganhar os 3 jogos. Todos os outros jogos desse grupo e dos outros terminam empatados. Então, todo mundo fora desse grupo fez 3 pontos. Esse cara, que é o que ganhou os 3 jogos, tem 9. Os outros membros do grupo têm 2 pontos. Então, alguém se classifica com 2 pontos em segundo lugar. E os outros grupos, todo mundo se classifica com 3. Se passa para outra fase, a mesma coisa, 2 grupos de 4. Vamos dizer que repita a mesma coisa. O cara faça 9 pontos e todos os outros empatem os jogos. Então, de novo, passam 4 para a semifinal, só que um já tem 18 pontos e os outros todos com 6, ganhando 3 pontos na primeira fase e 3 na segunda. Então, a segunda fase tem uma pessoa com 18 pontos e 3 pessoas na semifinal, né? 3 pessoas com 6 pontos. Vamos imaginar que essas 2 pessoas com 6 pontos vão ter que jogar, né? Vamos dizer que empatem e passe alguém para a final nos pênaltis. Essa pessoa vai para a final com 7 pontos e aquele que tem 18, vamos dizer que ele ganhou o jogo, ele passou para 21 pontos. Vamos ter uma final, que normalmente vai ser vantagem do empate para esse que tem 21, o cara com 21 pontos contra um com 7. Pode acontecer do cara do 7 ganhar o jogo. Então, encerra uma competição um campeão que fez 10 pontos no total e o vice-campeão que fez 21. Então, assim, se isso não for levado em conta, a distância entre esses na pontuação da classificação vai ficar muito grande. Se a gente considerar os pontos da mesa, essa distância já diminui. Ele já desconta aí 11 pontos de diferença. Então, isso é mais justo. Eu, pelo menos, achei isso bem mais justo. A gente até no Botafogo, a gente já foi consultado até com pessoal de outros estados aí, que gostaram, até não viram na prática, mas gostaram do formato e devem copiar. Tá? Isso deve pelo menos mais uns dois estados aí devem testar esse novo formato que a gente está fazendo. Que, assim, teoricamente é mais justo. Dois estados grandes. Eu não quis falar nada para não... Para não gerar expectativa. Deixa acontecer, porque na prática é outra coisa. Então, assim, isso foi pensando mais na justiça em relação ao que você conquista na mesa, que é o que importa para a gente. Isso não aí. importa você ir passando de fase, tentando passar e não ganhar nada. Você tem que ter vitória na mesa. Isso é que valoriza o jogo. Então, isso também, né, Moisés? Isso prende também aquele atleta que, eu estou aqui jogando rápido, eu tenho alguma coisa, eu quero ir embora. Se ele fizer isso, ele vai se prejudicar no ranqueamento para uma classificação, né? Assim, qualquer ponto que você dispute, vamos dizer que lá na frente,
as vagas para o brasileiro são limitadas. Então, de repente, você está numa posição no ranking e você depende de 2 pontos para conseguir uma vaga no brasileiro. Você abandona o jogo, você deixa de ganhar 3 pontos. Você perde uma vaga no brasileiro por causa de besteira, de não querer jogar. Copa do Brasil no Rio. Moisés, olha só, isso é excelente, porque eu vou te dar um exemplo claro. O Robson sabe, ano passado, eu fui o 5º do estadual de liso, do especial. Fiz 15 pontos. Ganhei os 3 primeiros jogos, ganhei os 2 primeiros jogos na segunda fase. E o campeão, que foi o Horácio, ele fez, parece que, no total, 14. Quer dizer, eu teria uma boa pontuação pelo ranking, pela mesa. Pela mesa. Claro. Isso é importante, realmente. Isso já, quando estiver valendo, isso aí já ajuda muito. Porque você faz uma boa pontuação, poxa, não cheguei nas finais, mas estou com boa pontuação no ranking. Que às vezes o cara que pode ser 4º ou 3º vai ficar com menos pontos do que eu. Isso. Já aconteceu no torneio. Aconteceu isso, Aconteceu. Exatamente. Teve gente que conseguiu uma classificação de uma ou duas posições à frente, mas o cara que veio atrás fez mais pontos e ultrapassou. O caso, por exemplo, o cara vai no torneio nisso, o cara vai empatando. Mas mesmo que ele chegue na final e ganhe, aquele que chegou com vitórias vai ter uma vantagem muito boa no ranking, foi valorizado na mesa. Isso. Beleza, perfeito. Aí a gente acaba... o principal foi isso, acabar com o amistoso. Competição, não pode ter jogo amistoso. Você está ali competindo, você não está jogando de brincadeira. E o cara vai pensar 2 vezes, não, meu amigo, vou deixar... Vai se ferrar na mesa, vai perder ponto. Isso aí é verdade. A gente muito deixa de ter essas armações, assim, esse negócio de, não, já estou perdido mesmo, deixa rolar, deixa passar o amigo, nada disso. Vou escolher quem vai passar. Eu tenho um churrasco para ir, eu tenho não sei o quê, vai pensar 2 vezes. Vai. Isso. 3 pontos é muita coisa. De 3 pontos claro que é. Exatamente, valoriza muito, claro, lógico. E que tem mais dessa apresentação aí, Moisés? Deixa eu ver aqui mais na frente. Aqui assim, outra coisa que a gente mudou também, que é a separação do ranking de adulto, sênior e master. Né? Apesar das competições até o estadual, só o estadual é que a gente vai separar. Tem um estadual separado, só vai jogar o adulto, tem um estadual separado só para o sênior, um estadual separado só para o master. Mas nessas 4 competições anteriores, todo mundo joga junto. Só que no ranking, você separa aqui, por exemplo, pode ter um cara aqui que é 5º colocado no ranking geral, mas ele é sênior, então ele é primeiro do sênior. E, Moisés, foi até bom você falar isso aí só para a gente lembrar o que a gente também fez de diferente esse ano. No início do ano, cada atleta, dentro da sua categoria liso e cavado, ele escolheu em qual faixa que ele estaria. Se ele, quem tem idade de adulto, ficou automaticamente no adulto. Quem era sênior, escolheu se ficar no sênior ou ficava no adulto. E quem era master, escolheu o que ele ficava no master, o que ele ou ficaria no sênior ou ficaria no adulto. E eu acho que nós tivemos todas as situações, né, do sênior e do master. Tem master que preferiu ficar no adulto. Então, ó, Rafinha aí, boa noite, Rafinha. Então, teve master que preferiu ficar no adulto e ele vai pontuar lá com o adulto e vai jogar o estadual se ele conseguir vaga do adulto. Então, a gente já fez essa organização já no ato da inscrição do atleta, né, Pedrão, né, Moisés? Isso aí, perfeito. Pode continuar aí, Moisés, pode continuar. O principal é que no início, como a gente começou essa discussão já alguns meses antes de fechar essa proposta, né, aí tinha algumas dúvidas, porque todo mundo queria jogar, principalmente o pessoal sênior e master, não queria jogar separado, queria jogar junto, não queria separar desde o início. A gente conseguiu, com esse formato, atender todo mundo, quer dizer, todo mundo joga junto, até um determinado ponto, e só o estadual separado, já contando desde o início a pontuação para aquela sua categoria específica, né, sem atrapalhar. E para a vaga do brasileiro, né? Para a vaga do brasileiro, claro. E agora, exatamente, tem que ver vaga, é importante. Não é que você viaja, você tem que ganhar vaga na mesa. Se a pessoa não for, vai ali. Por isso que é importante botar por categoria. Foi muito importante isso. E outra coisa também que é importante são umas questões, não sei se está na exibição do Moisés, o número de cada evento, dependendo qual for, a gente vai ter 1 ou 2 sedes. Né? Então, isso
já está até adequado por conta da pandemia para a gente ter menos pessoas dentro da sala. Né? A gente já criou um protocolo, mas mesmo assim o regulamento já atendia isso. Já prevê isso. Mas a gente vai ter que conversar em dezembro sobre esse limite. Assim, a proposta nossa do Botafogo, que a gente já conversou até, é de ter um limite por sede, até para não criar uma aglomeração. Né? Uma aglomeração, isso. O então, limite assim, que estava especificado, né, Moisés? Era 12, ou 9, 10, 9, 8. Não, eu sei que tinha uma quantidade maior, mas eu acho assim, que a gente tem que chegar no número que a gente atenda e saiba que não vai ter problema. Eu imaginei assim, a gente até conversou, no máximo 12 numa sede. Se passar, abre outra sede. Se passar de 24, abre outra sede. Para não ultrapassar esse número, para não ficar aglomerado. Mas isso a gente é decisão para reunião, isso não é aqui. A gente faz, isso aí. Define isso. Porque aí não muda nada o formato, a gente só define a quantidade para cada sede e utiliza conforme a necessidade. Né? Porque, Moisés, também tem um detalhe, a gente tem que ter cuidado, que mesmo que faça 2 sedes, se decidir o Engenhão não tem jogo do Botafogo, né? Por exemplo. Temos que pensar em tudo isso também. A gente sempre tem que ter reserva. Na portuguesa você pode fazer. Na portuguesa a pessoa joga, ela pode ficar lá em cima do bar. Tem a quadra, pode ficar bem espalhado. Mas no Botafogo você tem um bom espaço, mas o problema todo é quando tiver jogo. Então, no caso não tem jeito. Quando tem jogo, a gente como praticamente o Campeonato Brasileiro vai ter em fevereiro, devem dar, não sei se vão dar uma parada em março para férias, não sei. Quer dizer, a gente aí vai poder receber a tabela do Brasileiro até com 3 meses de antecedência e estudar isso aí. E do próprio Carioca, né? Mas isso aí que vai ver. Isso aí a gente vê depois. Moisés, tem mais aí para você explicar? Tem mais tela aí ou... Não, assim, é só o sorteio. É só assim, o que está faltando. Por exemplo, o estadual. Vai ser baseado no ranking, lógico. Dependendo da quantidade de grupos, aí vai variar conforme as sedes, né? Por exemplo, aqui no adulto, se tiverem 6 grupos, os 6 primeiros vão ser distribuídos como cabeça de chave e a partir dali vão separar em blocos de 6 para distribuir por sorteio. Por exemplo, do 7º ao 12º, entra na segunda faixa de sorteio, podendo cair em qualquer grupo. Do 13º ao 18º, na terceira faixa, por aí vai. Isso é a mesma coisa para o sênior, para o master, é a mesma coisa. Mais para ficar equilibrado a distribuição, né? Para não entrar o sorteio direto, e aí também pode cair justiça de cair num grupo só os 4 primeiros do ranking. Então, tem que ter um mínimo de distribuição para ficar mais ou menos equilibrado. E por faixa é melhor, né? Como se fosse esse sorteio com pote, né? Pote 1, pote 2, pote 3, pote 4. Então, é o mínimo de sorteio que é equilibrado com isso. Beleza. E a equipe que faltou, né? Que a gente definiu também que o campeonato de equipe seria em 2 datas. Com a segunda data, que seria a Copa Rio, já emendando com a final. Tá? A gente faria a Copa Rio. Se tiver um mesmo campeão para a Copa da Federação e Copa Rio, não tem final, é campeão direto. Se tiver, joga a final logo em seguida na mesma sede. Numa segunda Beleza. Data. A gente botaria 3 datas, faria só em 2, até para facilitar a logística aí do pessoal para participar, jogar. Fica mais fácil. Arbitragem, isso. E aí fica tranquilo. Normalmente vão ter várias equipes jogando a Copa Rio, então 2 vão para a final. Então, as pessoas que já estão lá podem apitar e diminuir o número de horas que a gente fica lá jogando. Com arbitragem fica mais fácil. Beleza. E isso. E é isso? Mateus, tem 1 minuto para discutir. Tem 1 minuto, então nesse 1 minuto, isso aí é que o Moisés, ele acelerou, não fez retranca, nem nada, o Moisés foi muito rápido. Então, como prometido, eu vou pedir agora para a gente dar o nosso boa noite, para a gente se despedir de todo mundo nesse primeiro programa, em cima da hora, em cima do laço de um tempo. Vai, Pedrão, dá o seu boa noite aí. Boa noite a todos. Essa ideia, já falei, é excelente, é excepcional e pode contar comigo quando for necessário para participar. Tamo juntos. Vai, boa, Moisés. Seu boa noite, Moisés. Boa noite também. Aí, no limite já, hein? Cronometrado, hein? Cronometrado. Boa noite para todos. Foi muito bom isso aqui. É bastante esclarecedor a gente fazer umas lives assim para tirar dúvidas de todo mundo. Apesar de que as dúvidas vão surgir agora depois, né, de a gente começar a executar.
Mas o objetivo é esse mesmo, é gerar discussão, gerar coisa para a gente melhorar. A partir de agora a gente melhora, vê se funciona e vai para frente melhorando sempre. Isso aí. E aproveitando, Moisés, eu vou encerrar já o programa, agradecer a presença do Pedrão, agradecer a sua presença, que foi totalmente explicativa, né? E essa live, para quem não conseguiu assistir, ela vai ficar no nossa página do Facebook. Então, tá com dúvida? Vai lá, assista de novo, pode comentar, pode botar qualquer informação, e a gente, eu, Pedro, o Moisés, a gente vai poder, com prazer, explicar para todo mundo. Pode divulgar para os amigos, para os colegas. Ó, tem dúvida? Olha o que o Moisés falou lá, o que o Robson e o Pedro falaram lá, né? É claro que a gente não conseguiu falar tudo, mas a gente conseguiu dentro de um tempo curto. Meus amigos, muito obrigado. Bom feriado. Hoje não é só dia das crianças, todos nós somos crianças ainda, né? É dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira também do Brasil. Então, fiquem com Deus, meus amigos. Boa noite e obrigado. Boa noite. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite.